Se você ainda acredita que emagrecer é só comer menos e passar fome o dia inteiro, você está perdendo uma peça muito importante do quebra-cabeça. Porque existe uma diferença gigante entre perder peso e queimar gordura de verdade. E o jejum, principalmente quando combinado com alimentação cetogênica, muda completamente o jogo do seu metabolismo. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. E se você é nova por aqui, não me conhece, eu me chamo Daniela, eu sou estudante de nutrição, sou mãe de 2 filhos, casada, dona de casa e já emagreci mais de 30 quilos com a dieta cetogênica e carnívora aliado com o jejum intermitente. Saí desse corpo para esse que eu tô atualmente. Compartilho com vocês aqui todo o conhecimento que eu venho adquirindo para ajudar vocês a emagrecerem de forma definitiva e da melhor forma possível, queimando gordura. Então já se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder nada, compartilha com uma amiga e vamos comigo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma simples, mas com base no funcionamento real do seu corpo. Como você entra no modo queima de gordura, o papel da insulina, do glucagon, do fígado, porque algumas pessoas secam muito mais rápido ao fazer jejum. Quando você come carboidratos, principalmente em excesso, seu corpo ele libera um hormônio chamado insulina. E a insulina ela tem uma função muito clara, armazenar energia. Baixa a glicose no sangue, estoca a gordura e bloqueia totalmente a queima de gordura. Ou seja, com insulina alta, o seu corpo ele não quer usar a gordura como fonte de energia. Ele vai preferir o caminho mais fácil, o da glicose. E quando você entra em jejum, algo muda completamente. A glicose no sangue ela começa a cair, a insulina diminui. E aí entra em ação um outro hormônio chamado de glucagon. E aqui começa a virada de chave. O glucagon, ele vai fazer o oposto da insulina. Ele libera energia, ele sinaliza para o fígado usar as reservas e ele ativa a quebra do glicogênio. Primeiro, o corpo vai usar o glicogênio do fígado, que é um estoque de energia mais rápido. E quando isso acaba, o corpo ele começa a acessar algo muito mais poderoso, gordura que está armazenada. E aqui, minhas amigas, vai entrar a parte mais importante. Quando o corpo ele fica um tempo sem glicose disponível, o corpo começa a transformar a gordura em energia. E esse processo gera corpos cetônicos, a famosa cetose, que eu aposto que você já ouviu falar. Comenta aqui se você já ouviu falar na cetose e nunca ouviu falar. Na cetose, o corpo muda de combustível, sai da glicose e entra na gordura. E isso não é magia, isso é fisiologia. Aqui está o ponto que muita gente não entende. Jejum sozinho, ele já é uma ferramenta maravilhosa para o emagrecimento, para a saúde, prevenção de doenças e emagrecimento. Mas, aliado com a dieta cetogênico-carnívora, ele acelera muito mais esse processo. E sabe por quê? Porque nas dietas cetogênicas, você reduz os carboidratos. E quando a gente reduz os carboidratos, a insulina baixa, a glicose ela fica mais estável, o corpo fica muito mais adaptado à gordura. E então, quando você entra em jejum, o corpo ele não vai sofrer uma adaptação brusca. E ele já está treinado a usar gordura. Resultado, mais facilidade para entrar em cetose e o corpo acessar a gordura. E quando o corpo ele entra nesse estado metabólico, algumas coisas acontecem. Maior uso de gordura como energia, mais estabilidade de energia durante o dia. Você não fica com aqueles picos de insulina e de glicemia durante todo o tempo. A insulina, a glicose, ela fica estável. Menos fome, você para de ter fome durante todo o dia. Você para com aqueles beliscos, sabe? Que no final das contas é isso também que nos faz engordar. Os beliscos fora de hora. Ficar pensando o tempo todo em comida. Muitas pessoas, até com resistência à insulina, com diabetes, têm uma melhora ou até mesmo uma remissão da doença quando alia o jejum intermitente com dietas cetogênicas. Eu mesma sou a prova viva disso. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu vinha de uma pré-diabetes, resistência à insulina e eu consegui a remissão com a dieta carnívora e jejum intermitente. Ainda eliminei 30 quilos, né? E hoje vivo a minha melhor versão, como vocês já sabem. Jejum, minhas amigas, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é sobre passar fome. Jejum é dar ao seu corpo a chance de usar o combustível que ele já tem armazenado. Eu gosto de dizer, minhas amigas, que o jejum ele é muito mais sobre o que você come do que o que você deixa de comer, do que quantas horas você vai ficar sem comer. Porque o que vai ditar se o seu jejum ter sucesso é o como você vai quebrar o seu jejum e como você vai se preparar para entrar em jejum. Até muito mais do que quantidade de horas que você passa sem se alimentar. Claro que se falando em emagrecimento, o ideal é que o jejum seja no mínimo de 14 horas, que é quando realmente ali o corpo ele começa a entrar no modo queima de gordura. E a partir de 14 horas, quantas mais horas você for fazendo, mais processo de queima de gordura vai acontecendo. Mas não vai adiantar nada, minhas amigas, você fazer um jejum de 20 horas, 24 horas e na sua quebra do jejum você quebrar da forma errada, com alto teor de carboidrato, ultraprocessados, embutido, açúcares, não vai fazer sentido porque você vai dar um pico de insulina e de glicemia muito alto, que vai pegar o seu jejum e jogar no lixo, vai ser um tiro no pé. Então, minhas amigas, muito mais do que fazer jejum é fazer o jejum do jeito certo, se alimentando da maneira correta. E o jejum aliado com a dieta cetogênica, carnívora, é o combo perfeito para acelerar a queima de gordura. Então, se você, mulher que está me ouvindo do outro lado, está acima do peso, está obesa, está com gordura na barriga, não consegue emagrecer, está com peso travado na balança, experimente fazer esse combo do jejum e dietas cetogênicas e você vai ver realmente a queima de gordura acontecer. O seu emagrecimento ser feito de forma estratégica, não só simplesmente perder peso, mas queimar gordura. E eu vou te mostrar na prática aqui, minhas amigas, como você fazer um jejum bem feito e como você vai se alimentar durante e pós esse jejum. O jejum, minhas amigas, vamos supor que você vai fazer um jejum de 14 horas, né?
um jejum bom ali para queima de gordura e vai quebrar o seu jejum da maneira eficiente com dietas de baixo carboidrato. O que é que você pode estar fazendo para quebrar esse jejum? Ovos, bacon, abacate, queijo, carnes, frango, nada disso vai te dar pico de insulina e você vai permanecer no modo queima de gordura, mesmo estando alimentada. E durante o jejum, o que é que você pode estar consumindo que não vai quebrar o seu jejum? Água, água com sal, água com gás, cafés e chás sem adoçar. Tudo isso você pode consumir enquanto você estiver em jejum, que não vai quebrar o seu jejum. E lembre-se sempre, minhas amigas, eu gosto sempre de falar, tem que ter uma preparação na alimentação antes de você iniciar um jejum. Você tem que nutrir o seu corpo da alimentação, vai deixar seu corpo saciado, nutrido, em que você vai conseguir passar a sua alimentação sem sofrimento. Porque, como eu falei, jejum ele não é sofrimento, jejum é para ser leve. É seu corpo estar tão nutrido, não vai precisar ficar comendo de 3 em 3 horas. Você não sente fome. Então, quando você for iniciar o jejum, primeiro ajuste a sua alimentação. Comece com o jejum e quebre o seu jejum da forma inteligente, que mesmo alimentada, você vai continuar queimando gordura, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com uma amiga que está tentando emagrecer também, quer saber mais sobre o jejum. Comenta aqui qual o próximo vídeo que vocês querem que eu traga, o próximo tópico que vocês querem que eu traga nesse mundo aí de emagrecimento, queima de gordura, de saúde, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, minhas amigas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.